Imagine um mundo onde as estrelas que você admira escondem segredos sombrios e ícones queridos se tornam vilões inesperados. O que leva alguém de uma vida de fama e amor a cometer crimes inimagináveis? Será um momento passageiro de loucura? Ou há forças mais profundas e sinistras em jogo? Junte-se a nós enquanto revelamos os crimes ocultos por trás dos sorrisos mais brilhantes de Hollywood no vídeo de hoje. Spade Cooley. Spade Cooley, outrora o rei inigualável da música western swing, deslumbrando audiências com suas performances eletrizantes e presença de palco carismática. Ele era um artista talentoso e bem-sucedido, que havia conquistado o coração do público. Mas quem teria acreditado que este músico querido cometeria um crime horrível dentro de sua própria família? Em 1961, um ciúme avassalador transformou Spade de um marido amoroso em um vilão implacável. A morte trágica de sua esposa, Ella Mae Cooley, foi o clímax de um relacionamento tenso e problemático. Uma noite fatídica, consumido por suspeitas de infidelidade, Spade confrontou Ella Mae. Sua raiva não tinha limites enquanto a interrogava e torturava, movido por um ciúme incontrolável. Quando a polícia chegou ao local, ficou horrorizada com a brutalidade do crime. Spade Cooley, outrora um artista querido, havia se tornado um predador, deixando o público completamente incrédulo. Este caso chocante não apenas atordoou a todos, mas também destacou a fragilidade da vida, como a fama e o amor podem rapidamente se transformar em desastre. Após ser condenado, Spade Cooley foi sentenciado à prisão perpétua. Enquanto estava encarcerado, ele manteve bom comportamento e até planejou um retorno. Em 1969, ele recebeu uma licença para se apresentar em um concerto beneficente. Tragicamente, após uma apresentação bem-sucedida, Spade sofreu um ataque cardíaco fatal nos bastidores, marcando o fim de sua vida tumultuada. Tom Neill. Tom Neill, um ator de Hollywood com boa aparência marcante e um passado como boxeador amador. Ele cativou o público com sua atuação no filme clássico Noir Detour, ganhando a admiração dos cinéfilos em todos os lugares. Mas quem poderia imaginar que este encantador protagonista se envolveria em um drama mortal na vida real, dentro de sua própria casa? Em 1965, tensões crescentes transformaram Tom de um marido problemático em um assassino condenado. A trágica morte de sua terceira esposa, Gail Bennett, marcou o clímax devastador de um relacionamento tumultuado. Em um dia fatídico, durante uma acalorada discussão doméstica em sua casa, no dia 2 de abril, as emoções ficaram perigosamente intensas. Em um momento de raiva incontrolada, Tom atirou em Gail, encerrando abruptamente sua vida. Quando as autoridades chegaram ao local, elas se depararam com a realidade sombria da situação. Tom Neill, outrora um ator e boxeador celebrado, tornou-se um assassino, deixando o público chocado e consternado. Este trágico incidente não apenas surpreendeu a todos, mas também destacou como demônios pessoais. E emoções descontroladas podem levar a consequências irreversíveis. Após ser condenado por homicídio involuntário, Tom Neill foi sentenciado a até 10 anos de prisão. Ele cumpriu 6 anos antes de ser libertado. Infelizmente, sua vida nunca voltou ao auge anterior. Tom faleceu em 1972, poucos meses após sua libertação, marcando um fim sombrio para uma carreira que uma vez foi promissora. Claudine Lange, uma encantadora cantora e atriz francesa que cativou o público com sua graça e talento. Ela era admirada não apenas por sua beleza, mas também por sua voz suave e apresentações ao lado de algumas das maiores estrelas da época. Mas quem poderia imaginar que essa adorada artista se envolveria em uma tragédia chocante, envolvendo a morte de seu companheiro? Em 1976, um acontecimento inesperado transformou a vida de Claudine para sempre. A morte de seu namorado, o esquiador olímpico Vladimir Spider Savage, tornou-se o clímax doloroso de um relacionamento complexo e intenso. Em 21 de março, na tranquilidade de sua casa, em Aspen, Claudine atirou em Spider no que ela alegou ter sido um terrível acidente. Segundo ela, a arma disparou enquanto ele mostrava como ela funcionava. Quando as autoridades chegaram ao local, depararam-se com uma situação que deixou muitas perguntas sem resposta. Claudine Lange, outrora uma queridinha do mundo do entretenimento, estava agora no centro de uma tempestade legal, deixando o público tanto atônito quanto dividido. Este incidente não apenas chocou a todos, mas também destacou quão rapidamente a vida pode mudar, como amor e confiança podem ser ofuscados por suspeitas e tragédias. Após um julgamento de alto perfil, Claudine foi condenada por negligência criminal leve. Ela foi sentenciada a 30 dias de prisão e multada. Uma punição que muitos consideraram branda, dadas as circunstâncias. Claudine cumpriu sua sentença aos fins de semana, tentando manter alguma normalidade na
Sid Vicious. Sid Vicious foi o notório baixista da inovadora banda punk The Sex Pistols, que era um símbolo de rebeldia e energia bruta no final dos anos 70. Com sua persona selvagem e atitude desafiadora, ele se tornou um ícone do movimento punk, cativando a juventude desiludida ao redor do mundo. Mas quem imaginaria que este emblema da anarquia se envolveria em um dos contos mais trágicos e misteriosos do rock and roll? Em 1978, o relacionamento tumultuado de Sid com sua namorada, Nancy Spungen, atingiu um clímax devastador. No dia 12 de outubro, no quarto deles, no infame Chelsea Hotel, na cidade de Nova York, Nancy foi encontrada morta com uma única facada no abdômen. Sid, a única outra pessoa presente, foi imediatamente preso e acusado. A notícia abalou o mundo da música. Sid Vicious, a face do lado cru do punk, implicado em um crime horrível. O casal era conhecido por seu estilo de vida caótico, cheio de um turbilhão de drogas, brigas e intensidade apaixonada. Mas poucos esperavam um desfecho tão trágico. Sid afirmou não se lembrar dos eventos devido ao uso intenso de drogas. À medida que o processo legal se desenrolava, o público lutava com a realidade chocante de que seu anti-herói podia ser responsável por um ato tão grave. A linha entre a imagem rebelde de Sid e suas ações na vida real se tornou indistinta aos olhos de fãs e críticos. Tragicamente, a história tomou outro rumo sombrio. Em 2 de fevereiro de 1979, antes que o julgamento pudesse prosseguir, Sid Vicious morreu de overdose de heroína com apenas 21 anos de idade. Sua morte prematura deixou muitas perguntas sem resposta, e as acusações contra ele foram retiradas póstumamente. As verdadeiras circunstâncias em torno da morte de Nancy continuam sendo um assunto de especulação e debate até hoje. Gig Young. Gig Young foi um ator distinto celebrado por seu comportamento sofisticado e performances cativantes. Ele alcançou o auge de sua carreira quando ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante por A Noite dos Desesperados. Seu charme e talento haviam conquistado audiências em todo o mundo. Mas quem teria acreditado que este estimado ator se tornaria a figura central em uma tragédia de partir o coração dentro de sua própria casa? Em 1978, apenas 3 semanas após se casar com sua quinta esposa, Kim Schmidt, a vida de Gig tomou um rumo devastador. Em 19 de outubro, na tranquilidade do apartamento deles em Nova York, Gig atirou em Kim antes de virar a arma para si mesmo. As razões por trás deste ato horrível permanecem obscuras, mas acredita-se que problemas pessoais, incluindo o declínio da carreira e questões de saúde mental, possam ter contribuído para seu desespero. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram um quadro triste que deixou tanto o público quanto a indústria do entretenimento em choque. Gig Young, outrora um símbolo de sofisticação e sucesso, havia terminado 2 vidas, deixando para trás um legado para sempre obscurecido por este ato final. Este trágico evento não apenas deixou todos atordoados, mas também destacou como demônios pessoais escondidos podem levar a desfechos inimagináveis. Após sua morte, muitos refletiram sobre as pressões e o isolamento que podem acompanhar a fama. A história de Gig Young serve como um lembrete sombrio da importância de buscar ajuda e apoio durante tempos difíceis, independentemente do status ou das conquistas. Matthew Broderick. No verão de 1987, o ator Matthew Broderick, conhecido por seus papéis em Curtindo a Vida Adoidado e Jogos de Guerra, se envolveu em um incidente triste que teria um impacto duradouro em muitas vidas. Enquanto passava férias na Irlanda do Norte com a atriz Jennifer Grey, Broderick decidiu fazer um passeio de carro pelo campo pitoresco. No dia 5 de agosto, enquanto percorriam as estradas rurais perto de Enniskillen, no condado de Fermanagh, ocorreu um acidente devastador. Broderick, por engano, dirigiu seu BMW alugado para a pista errada, levando a uma colisão frontal com um veículo que vinha na direção oposta. Os ocupantes do outro carro, Anna Gallagher, e sua mãe, Margaret Doherty, 63 anos, tragicamente perderam suas vidas no acidente. Broderick sofreu ferimentos graves, incluindo uma perna fraturada, costelas quebradas, uma concussão e um pulmão colapsado. Jennifer Grey sofreu ferimentos leves, mas ficou profundamente traumatizada pelo ocorrido. O acidente ganhou manchetes internacionais, não apenas por causa da fama de Broderick, mas também devido à trágica perda de 2 vidas inocentes. As autoridades investigaram o incidente, e Broderick foi inicialmente acusado de causar morte por condução perigosa, uma infração que podia resultar em uma sentença significativa de prisão. No entanto, a acusação foi posteriormente reduzida à condução negligente. No final, ele foi multado em $175, uma decisão que gerou controvérsia e críticas da família da vítima e do público. Broderick expressou profundo
tristeza pela tragédia, afirmando que não se lembrava dos momentos que antecederam a colisão e não podia explicar como aconteceu. O incidente serviu como um lembrete sóbrio de como rapidamente uma momentânea falta de atenção pode levar a consequências irreversíveis. Mark Gator Rogowski. Gator era uma superestrela no mundo do skate, renomado por seus truques inovadores e presença carismática. Ele estava no auge da fama com patrocínios, capas de revistas e fãs ao redor do mundo. No entanto, por baixo da superfície, Gator estava lutando com problemas pessoais. Seu relacionamento de longo prazo com sua namorada, Brandi McLean, havia terminado, deixando-o com o coração partido e cada vez mais instável. Ele começou a mostrar sinais de depressão e comportamento errático, afastando-se de amigos e da comunidade de skate. Em março de 1991, ocorreu uma tragédia. Jessica Bergsten, amiga de Brandi e conhecida de Gator, havia se mudado recentemente para a Califórnia e entrou em contato com ele. Ela estava à procura de alguém familiar para mostrar-lhe o lugar. Gator concordou, e naquele dia fatídico, ele convidou Jessica para sua casa. O que aconteceu a seguir foi inimaginavelmente horrível. Consumido por raiva e confusão devido ao seu relacionamento fracassado, Gator atacou Jessica. Ele terminou com ela em um ataque violento que chocou todos que o conheciam. Na tentativa de encobrir seu crime, ele colocou o corpo dela em uma bolsa de prancha de surf e enterrou em uma cova rasa em uma área remota do deserto. Por semanas, o desaparecimento de Jessica permaneceu um mistério. O comportamento de Gator tornou-se cada vez mais errático, e o peso de suas ações pesou sobre ele. Eventualmente, ele confessou seu crime a um conselheiro espiritual que o instou a se entregar. Gator foi à polícia e fez uma confissão completa do que havia feito. Em 1992, Mark Rogowski foi condenado por crime de primeiro grau. Ele foi sentenciado a 31 anos à prisão perpétua. Ao longo de sua prisão, ele buscou liberdade condicional várias vezes, expressando arrependimento por suas ações. No entanto, a gravidade de seu crime e o impacto sobre a família de Jessica levaram as autoridades a negarem repetidamente seus pedidos de liberdade condicional. Phil Hartman. A sagacidade afiada de Phil e as atuações versáteis o tornaram um nome conhecido, trazendo alegria e risos a milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas por trás da cortina de sua carreira de sucesso, havia lutas pessoais se desenrolando que poucos conheciam. Na noite de 28 de maio de 1998, ocorreu um evento de partir o coração que chocou fãs e colegas. A esposa de Phil, Bryn Hartman, que lutava contra abuso de substâncias e problemas de saúde mental, tragicamente tirou sua vida enquanto ele dormia em sua casa em Los Angeles. O casal estava casado havia 10 anos e tinha 2 filhos pequenos juntos. Após o ato devastador, Bryn saiu de casa e confidenciou a um amigo o que havia acontecido. Eles voltaram à residência dos Hartman e, à medida que a realidade da situação se impôs, as autoridades foram notificadas. Em um estado de desespero, Bryn trancou-se em um quarto e tirou a própria vida antes que a polícia pudesse intervir. A notícia da morte de Phil Hartman chocou a indústria do entretenimento e seus fãs em todo o mundo. Muitos tiveram dificuldade em compreender como tal tragédia poderia acontecer a alguém que dedicou sua vida a fazer os outros rirem. O incidente destacou as questões críticas de saúde mental e o impacto profundo que condições não tratadas podem ter sobre indivíduos e famílias. Robert Durst. Nascido em uma das famílias mais proeminentes de Nova York, Durst parecia destinado a uma vida de privilégio e sucesso. No entanto, seu nome logo estaria associado a uma série de mortes e desaparecimentos suspeitos que se estendem por décadas. Tudo começou em 1982, quando a esposa de Durst, Kathy Durst, desapareceu sem deixar vestígios. Ela foi vista viva pela última vez em 31 de janeiro daquele ano. Apesar de investigações extensas, nenhuma acusação foi feita e o corpo de Kathy nunca foi encontrado. Seu desaparecimento permaneceu como um caso em aberto, lançando uma longa sombra sobre a vida de Durst. Avançando para 23 de dezembro de 2000, quando Susan Berman, uma amiga próxima de Roberts e filha de um notório mafioso de Las Vegas, foi encontrada sem vida em estilo de execução em sua casa em Los Angeles. Susan tinha sido confidente de Durst e acreditava-se que possuía informações sobre o desaparecimento de Kathy. As autoridades suspeitavam que ela poderia ter sido silenciada para impedi-la de falar com a polícia. Apenas um ano depois, em 2001, o vizinho de Durst em Galveston, Texas, Morris Black, foi morto e esquartejado. Durst admitiu o ato horrível, mas alegou legítima defesa, afirmando que a morte foi acidental após uma luta por uma arma de fogo. Notavelmente, ele foi absolvido do assassinato neste caso, com o júri acreditando em seu relato. Durante anos, Durst conseguiu escapar da justiça, com sua riqueza e recursos lhe permitindo navegar pelo sistema legal de forma eficiente. No entanto, sua queda começou com a série documental da HBO de 2015, The Jinx, A Vida e as Mortes, de Robert Durst.
Em um momento chocante capturado em um microfone quente, Mike Durst foi gravado murmurando para si mesmo no banheiro. O que diabos eu fiz? Matei todos, claro. Esta aparente confissão reacendeu o interesse público e levou a uma nova ação legal. Em 2015, Durst foi preso em Nova Orleans na véspera do episódio final de The Jinx. Após longos procedimentos legais, ele foi extraditado para a Califórnia para ser julgado pelo assassinato. Em setembro de 2021, Durst foi condenado por crime de primeiro grau, com circunstâncias especiais, que incluíam emboscada e assassinato de uma testemunha. A condenação trouxe uma medida de encerramento para as famílias afetadas por suas ações. Robert Durst morreu na prisão em 10 de janeiro de 2022, aos 78 anos. Robert Blake. Blake teve uma carreira longa e bem-sucedida em Hollywood. No entanto, em 2001, ele se transformou em algo diferente. Na noite de 4 de maio de 2001, a tragédia ocorreu quando a esposa de Blake, Bonnie Lee Beckley, foi mortalmente baleada enquanto estava sentada no carro de Blake, do lado de fora de um restaurante em Los Angeles. O casal havia acabado de jantar no estabelecimento e, de acordo com Blake, ele havia retornado para dentro para recuperar um revólver que havia deixado acidentalmente para trás. Quando voltou ao carro, encontrou Bonnie mortalmente ferida. O incidente imediatamente atraiu intensa atenção da mídia, com especulações e teorias girando em torno do caso de grande repercussão. Blake manteve sua inocência, afirmando que não estava presente no momento do tiroteio e não teve envolvimento na morte de sua esposa. Apesar de suas declarações, surgiram suspeitas devido à natureza tumultuada do relacionamento deles e às circunstâncias incomuns da noite. Em 2002, Robert Blake foi preso e acusado pelo término de Bonnie Lee Beckley. A acusação argumentou que Blake tinha um motivo enraizado em sua suposta insatisfação com o casamento e preocupações com o histórico e comportamento de Beckley. O julgamento criminal começou no final de 2004 e durou vários meses. Em março de 2005, o júri chegou a um veredicto absolvendo Blake das acusações. Os jurados citaram a falta de provas suficientes para vinculá-lo conclusivamente ao crime, especialmente devido à não confiabilidade de algumas testemunhas da acusação, que eram ex-dublês, alegando que Blake havia tentado contratá-los para matar sua esposa. No entanto, as batalhas legais não terminaram para Blake. Mais tarde, em 2005, uma ação civil por morte indevida foi movida contra ele pelos filhos de Beckley. Neste julgamento, os critérios de prova eram mais baixos do que no caso criminal. O júri civil considerou Blake responsável por morte por negligência e ordenou que ele pagasse $30 milhões em indenizações, uma quantia que foi posteriormente reduzida para $15 milhões após recurso. Este julgamento financeiro levou Blake a declarar falência. Phil Spector. Phil Spector era um nome sinônimo de inovação musical. Como um lendário produtor musical e o arquiteto da técnica Wall of Sound, ele moldou o cenário da música popular nos anos 1960 e além. Trabalhando com artistas icônicos como os Beatles, as Ronettes e Tina Turner, a influência de Spector foi tanto profunda quanto abrangente. No entanto, nos bastidores, sua vida era marcada por instabilidade e comportamento errático. Na fatídica noite de 3 de fevereiro de 2003, ocorreu um evento que mancharia para sempre seu legado. Lana Clarkson, uma atriz e anfitriã na House of Blues em Los Angeles, encontrou Spector naquela noite. Procurando continuar a noite, Spector a convidou para sua mansão em Alhambra, Califórnia. Tragicamente, o que começou como um encontro aparentemente comum terminou em desastre. Nas primeiras horas da manhã, os serviços de emergência foram chamados à residência de Spector. Lana Clarkson foi encontrada morta, sentada em uma cadeira com um ferimento fatal de tiro na boca. Spector afirmou que ela tinha tirado a própria vida, descrevendo como uma autoagressão acidental. No entanto, as circunstâncias levantaram suspeitas imediatas. A investigação revelou aspectos preocupantes do passado de Spector, incluindo relatos de várias mulheres que testemunharam que ele as ameaçou com armas de fogo quando tentaram deixar sua presença. Esses padrões de comportamento pintavam o retrato de um homem lutando com controle e agressão. O primeiro julgamento de Spector, em 2007, terminou com um júri sem consenso, incapaz de chegar a uma decisão unânime. Um novo julgamento começou em 2008, e desta vez, as evidências foram mais convincentes. Em 13 de abril de 2009, Phil Spector foi condenado por homicídio, em segundo grau, pela morte de Lana Clarkson. Ele foi sentenciado a 19 anos à prisão perpétua, marcando uma dramática queda em desgraça para o outrora reverenciado produtor. Enquanto cumpria sua sentença, a saúde de Spector piorou. Em 16 de janeiro de 2021, ele faleceu na prisão aos 81 anos, devido a complicações relacionadas à Covid-19. Bertrand Cantat. Cantat era um músico renomado, conhecido por sua voz poderosa e letras profundas, que ressoavam com muitos fãs na França e além.
Em 2003, A vida deu uma volta devastadora que chocou a nação e o mundo. No início dos anos 2000, Cantab começou um relacionamento com Marie Trintignant, uma renomada atriz francesa. O romance deles era intenso, mas cheio de turbulência. Em julho de 2003, o casal estava em Vilnius, Lituânia, onde Marie estava filmando um filme. Na noite de 26 de julho, uma discussão entre eles escalou dramaticamente. Durante essa disputa acalorada, Cantab perdeu o controle. Dominado pela raiva, ele agrediu fisicamente Marie, causando graves ferimentos na cabeça. A magnitude da violência foi chocante. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, ela sucumbiu aos ferimentos em 1 de agosto de 2003. As autoridades prenderam Cantat, e ele foi acusado de crime hediondo. Durante o julgamento, Cantat expressou profundo remorso, alegando que nunca teve a intenção de causar a morte de Marie. Ele descreveu o incidente como um acidente trágico, nascido de um momento de emoção descontrolada. No entanto, o tribunal o considerou responsável por suas ações. Em 2004, Bertrand Cantat foi condenado e sentenciado a 8 anos de prisão. Ele cumpriu sua pena primeiro na Lituânia e, posteriormente, foi transferido para a França sob um acordo bilateral. Após cumprir 4 anos, ele foi libertado em liberdade condicional em 2007, por bom comportamento. Chris Benoit. Chris Benoit foi um lutador profissional renomado por sua destreza técnica e dedicação ao esporte. Com uma carreira de décadas, ele conquistou o respeito e a admiração de fãs e colegas, tornando-se uma figura proeminente em organizações como WWE e WCW. Em junho de 2007, o mundo da luta livre foi abalado por uma tragédia impensável. Durante um período de 3 dias que terminou em 24 de junho, Chris Benoit tirou a vida de sua esposa, Nancy Benoit, e de seu filho de 7 anos, Daniel, antes de tirar sua própria vida em Fayetteville, Geórgia. Investigações revelaram que Benoit pode ter sofrido de encefalopatia traumática crônica, CTC, uma condição degenerativa do cérebro causada por lesões repetidas na cabeça. Uma condição que foi encontrada em vários atletas envolvidos em esportes de contato. Essa condição pode levar a depressão severa, comportamento errático e julgamento prejudicado. Além disso, evidências de níveis elevados de testosterona sugeriram possível abuso de substâncias, complicando ainda mais seu estado mental. A tragédia gerou discussões amplas sobre os impactos mentais e físicos do wrestling profissional. Em particular, os efeitos a longo prazo de concussões e traumas na cabeça. Também levou a mudanças dentro da indústria, incluindo políticas de bem-estar mais rigorosas, exames de saúde mais exigentes e maior conscientização sobre a saúde mental dos atletas. Steve McNair era mais do que apenas um quarterback da NFL. Ele era um farol de perseverança e talento no campo de futebol americano. Conhecido por sua feroz competitividade e liderança, Steve levou os Tennessee Titans ao Super Bowl e ganhou inúmeros elogios ao longo de sua carreira. Em 4 de julho de 2009, a vida de Steve tomou um rumo devastador quando sua amante, Serro Jenny Kazemi, o matou a tiros múltiplas vezes enquanto ele dormia. Em um desfecho angustiante, Jenny tirou a própria vida. Investigações sobre o incidente sugeriram que dificuldades financeiras e intenso estresse no relacionamento podem ter contribuído para os acontecimentos trágicos daquela noite. A perda de Steve McNair enviou ondas de choque através da comunidade esportiva, deixando fãs e colegas em profunda tristeza. Sua morte prematura não apenas marcou o fim de uma carreira notável, mas também destacou as lutas invisíveis que mesmo os indivíduos mais celebrados podem enfrentar. Com sua presença marcante e habilidade de atuação, Amy conquistou uma base de fãs dedicada e construiu uma carreira de sucesso na indústria do entretenimento. Na noite de 27 de junho de 2010, Amy Locane se encontrou ao volante em um momento que levaria a consequências inimagináveis. Dirigindo sob influência, Amy perdeu o controle de seu veículo, resultando em um acidente catastrófico. O impacto foi severo, ceifando a vida de Helene Seaman, uma transeunte inocente, e deixando seu marido gravemente ferido. Este trágico acidente não apenas acabou com uma vida, mas também destruiu as vidas daqueles que conheciam e amavam. As consequências do acidente foram rápidas e implacáveis. As autoridades rapidamente determinaram que Amy estava dirigindo sob a influência no momento do acidente, levando à sua prisão e subsequentes acusações. A batalha legal que se seguiu foi intensa, com o sistema judicial lidando com a gravidade da situação. No tribunal, Amy enfrentou acusações de homicídio culposo com veículo, uma ofensa grave que destaca o impacto devastador da condução sob influência de substâncias. Em 2011, Amy foi condenada por homicídio culposo com veículo, resultando em uma sentença de prisão significativa.
Sua condenação serviu como um lembrete claro das graves consequências que podem surgir de decisões equivocadas. Ao longo dos anos, Amy enfrentou várias audiências de ressentença, cada vez confrontando o peso de suas ações e suas vidas para sempre alteradas por aquela noite fatídica. Johnny Lewis. Em 26 de setembro de 2012, um incidente devastador ocorreu que alteraria para sempre o legado de Johnny. Catherine Davis, a proprietária de Johnny, foi encontrada morta, e as circunstâncias em torno de sua morte permanecem envoltas em mistério. Acredita-se que Johnny possa ter estado envolvido em sua morte, mas o motivo exato permanece incerto. Pouco depois do incidente, Johnny foi encontrado morto, tendo caído ou saltado, deixando mais perguntas do que respostas. A falta de clareza em torno das ações de Johnny manteve este caso sem solução, com as autoridades incapazes de determinar os motivos precisos por trás dos eventos trágicos. A ausência de provas concretas e a morte prematura de Johnny deixaram tanto o público quanto seus fãs em busca de respostas, lamentando a perda de um talentoso ator cuja vida terminou de forma abrupta e misteriosa. Jovan Belcher. Imagine Jovan Belcher, um atleta destaque como linebacker do Kansas City Chiefs, conhecido não apenas por suas habilidades impressionantes no campo de futebol americano, mas também por sua dedicação e liderança fora dele. No dia 1º de dezembro de 2012, a tragédia aconteceu de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Jovan e sua namorada, Cassandra Perkins, estavam em sua casa em Kansas City, onde um incidente devastador aconteceu. Em um momento de turbulência esmagadora, Jovan atirou várias vezes em Cassandra, encerrando sua vida em um ato horrível de violência. A situação escalou rapidamente após o trágico evento. Jovan dirigiu até o centro de treinamento dos Chiefs, onde tomou a inimaginável decisão de tirar a própria vida na frente de seus companheiros de equipe e da equipe técnica. Toda a comunidade esportiva ficou em choque e incredulidade enquanto a notícia do assassinato se espalhava, lançando uma sombra sombria sobre o Kansas City Chiefs e sua base de fãs. Investigações sobre o incidente revelaram que Jovan estava lidando com sérios problemas pessoais, incluindo sentimentos de isolamento e angústia emocional. Oscar Pistorius. Conhecido como o Blade Runner, Oscar superou a perda de ambas as pernas para se tornar um símbolo de resiliência e determinação, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo com suas performances tanto nas Paralimpíadas quanto nas Olimpíadas. No Dia dos Namorados, 14 de fevereiro de 2013, nas primeiras horas da manhã, a polícia foi chamada à sua residência em Pretória, África do Sul, após relatos de um tiroteio. Lá eles descobriram o corpo sem vida de sua namorada, Riva Steenkamp. As circunstâncias em torno da morte de Riva geraram ampla controvérsia e frenesi na mídia. Oscar afirmou que confundiu Riva com um intruso e agiu em legítima defesa. Ele declarou que atirou através de uma porta de banheiro fechada, acreditando que alguém estava tentando invadir sua casa. No entanto, inconsistências em seu relato e testemunhos conflitantes de evidências forenses lançaram dúvidas significativas sobre sua versão dos acontecimentos. À medida que a batalha legal se desenrolava, Oscar Pistorius enfrentou uma pressão e um escrutínio crescentes. Em um julgamento amplamente divulgado, a acusação argumentou que Oscar havia matado Riva deliberadamente, movido por ciúme e raiva. Em setembro de 2016, Oscar Pistorius foi condenado a 6 anos de prisão. No entanto, o caso não terminou aí. Em 2017, sua condenação foi elevada para homicídio culposo, semelhante a homicídio involuntário, e sua sentença foi estendida para 13 anos e 5 meses. Aaron Hernandez. Escolhido pelo New England Patriots, Aaron rapidamente se destacou como um formidável tight end, ganhando elogios e a admiração dos fãs em todo o país. Fora do campo. Ele estava em um envolvido. relacionamento tumultuado com Cheyenne Jenkins, uma rainha de beleza e aspirante a modelo. O relacionamento deles parecia perfeito para o mundo exterior. Mas sob a superfície, começavam a surgir fissuras, insinuando problemas mais profundos. Em 17 de junho de 2013, a vida de Aaron tomou um rumo sombrio e irreversível. Odin Lloyd, um amigo próximo de Cheyenne e alguém que estava namorando sua irmã, foi encontrado brutalmente assassinado em um complexo de apartamentos de luxo em Boston. As circunstâncias em torno da morte de Odin estavam inicialmente envoltas em mistério, deixando tanto o público quanto as autoridades confusas pelo ato de violência sem sentido. À medida que a investigação se desenrolava, as evidências começaram a apontar para Aaron Hernandez. Os investigadores descobriram que Odin havia passado a noite no apartamento de Aaron, e imagens de vigilância mostraram Aaron saindo do prédio pouco antes do corpo de Odin ser descoberto. O caso contra Aaron Hernandez era convincente.
Amigos e conhecidos testemunharam sobre o comportamento volátil de Aaron e as dinâmicas tensas em sua vida pessoal, lutando para manter o controle em meio a pressões crescentes. Em abril de 2015, Aaron Hernandez foi condenado por homicídio em primeiro grau pela morte de Odin Lloyd, Michael Jace. A presença de Michael na tela era imponente, conquistando-lhe uma base de fãs dedicada e aclamação da crítica. Mas por trás dos holofotes, sua vida tomou um rumo sombrio e devastador que ninguém poderia ter previsto. Na noite de 19 de maio de 2014, tudo mudou para Michael Jace. Em sua casa em Los Angeles, uma disputa doméstica escalou além do controle de qualquer um. Em um momento comovente, Michael atirou em sua esposa, April Jace, durante uma discussão intensa. O confronto deixou April fatalmente ferida, marcando um trágico fim para o relacionamento deles. Quando a polícia chegou ao local, deparou-se com uma cena de profunda tristeza e incredulidade. Michael, antes visto como uma figura forte e confiável na televisão, estava agora no centro de um caso angustiante. A comunidade e os fãs ficaram em choque, lutando para reconciliar o ator querido com o ato horrível que ele havia cometido. Durante o julgamento, as provas e os testemunhos desenharam um quadro complexo do relacionamento do casal, destacando momentos de tensão e conflitos não resolvidos. Michael Jace enfrentou acusações sérias e, em um tribunal, foi considerado culpado. A decisão do júri refletiu a gravidade de suas ações, levando a uma sentença de 40 anos à prisão perpétua. Em 8 de dezembro de 2014, Earl atirou fatalmente em sua esposa, Stephanie Mosley, antes de tirar a própria vida. O incidente ocorreu na casa deles, causando choque na comunidade musical e deixando fãs e amigos em profunda tristeza. As investigações sobre a tragédia sugeriram que o motivo por trás das ações de Earl pode ter sido ligado a graves problemas de confiança e discussões sobre alegada infidelidade. O relacionamento entre Earl e Stephanie tinha sido tumultuado, marcado por desentendimentos frequentes e tensão emocional. Esses conflitos pessoais, combinados com as pressões da fama e as exigências da indústria da música, criaram um ambiente volátil que, em última análise, culminou nesta tragédia.